volta da mesa que a gente se conhece melhor. É em volta da mesa que a conversa flui mais leve. É em volta da mesa que a gente refaz o corpo e o coração. É em volta da mesa que estranhos se tornam amigos. E é em volta da mesa que amigos se tornam parte da família. É em volta da mesa que podemos compartilhar esperança. É em volta da mesa que podemos nos abastecer de vida. Pessoal, espero que vocês estejam bem à vontade. Como a gente está à mesa da vida, como nós estamos em um ambiente um pouquinho diferente hoje, eu quero convidar você a, neste momento, ficar bem à vontade. Talvez você esteja um pouquinho atravessado assim, para mim. Fique à vontade para mexer a sua cadeira aí, para você ficar bem à vontade, para a gente ter uma boa conversa, uma boa reflexão a partir de agora. E nós encerramos neste domingo essa série de mensagens, A Mesa da Vida, e a gente veio conversando e refletindo à luz da sabedoria bíblica como esse assunto é importante, como ele é simples, singelo, está em todas as nossas casas. Todos nós temos algum tipo de mesa em nossas casas, e como ao redor da mesa nós podemos encontrar esperança, alento, refrigério para as nossas histórias. No entanto, isso não significa que a nossa história, a nossa vida não esteja completamente alheia à margem de momentos difíceis, de momentos de sofrimento, não é verdade? Como o Rubem colocou aqui há alguns minutos, todos nós aqui em alguma medida, em alguma dimensão, estamos vivendo neste momento uma situação de sofrimento. Talvez sofrimento físico, em virtude de uma limitação física, um sofrimento emocional, um sofrimento que advém de relacionamentos, de dificuldades no relacionamento, sofrimentos existenciais. Todos nós aqui em alguma esfera estamos vivendo algo neste sentido, neste momento. Se a gente fosse abrir para cada pessoa falar aqui, para quem tivesse coragem, né, de abrir essa situação, com certeza nós ficaríamos sabendo de histórias bem complicadas que todos nós estamos vivenciando. O escritor Rubem Alves, nesse sentido, ele diz o seguinte: não é verdade que o sofrimento torna melhores as pessoas. O sofrimento frequentemente embrutece, tira a sensibilidade, tira a esperança, torna cruéis as pessoas. Um Deus que usasse o sofrimento para evolução seria muito curto de inteligência. Muitas vezes nós dizemos assim, não, mas esse sofrimento que você está passando é vontade de Deus, é Deus que quer que você passe por isso. É Deus que está mexendo os pauzinhos lá no céu para que você vivencie esses momentos de sofrimento, para que você passe pelo luto, para que você entre em depressão emocional, tenha distúrbios físicos a partir do que você está vivenciando. É Deus que está arquitetando essas coisas. No entanto, quando nós olhamos para a sabedoria bíblica, nós descobrimos que o sofrimento, ele não é ideia de Deus. Presta atenção nisso. O sofrimento que eventualmente você está experimentando na sua história, ele não é ideia de Deus. Deus criou todas as coisas boas para que você tivesse uma história, desenvolvesse uma vida e você desfrutasse de plena paz com Deus, consigo mesmo e uns com os outros. Essa é a vontade do Criador para você. Mas a sabedoria bíblica conta para mim e para você que algo deu errado. Em Gênesis 3, o homem, a humanidade optou por ser independente de Deus. E a Bíblia chama isso de pecado. E o pecado, ele tem um salário. O apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, a paga, a remuneração pelo pecado que eu e você cometemos é a morte. Em todas as esferas. Morte emocional, morte dos sonhos, morte física e, acima de tudo, morte eterna. Nós estamos
eternamente distantes de Deus em função do nosso pecado. Essa é uma terrível notícia. Agora, quando alguém diz para você que o que você está experimentando, seja uma doença física, seja uma doença emocional, um problema conjugal, uma dificuldade com seus filhos ou profissional, e alguém diz para você, talvez até um líder religioso, de que isso é ideia de Deus para que você evolua, para que você se torne mais maduro e cresça, eu quero dizer para você que isso é uma inverdade à luz da sabedoria bíblica. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita para mim e para você. No entanto, nós vivenciamos momentos de sofrimento. Talvez você chegou aqui nessa manhã, nas palavras de Rubem Alves, embrutecido. Sabe, meio com a expressão meio fechada, porque o sofrimento vem entristecendo e vem maltratando você. Talvez você chegou aqui sem esperança, insensível. E talvez o sofrimento esteja tornando você cruel com outras pessoas. Eu não sei o que o sofrimento vem fazendo com você. A boa notícia é que hoje nós estamos ao redor da melhor mesa da história da humanidade, que é a mesa onde Jesus está com a gente. E nesta mesa, a partir desta mesa, eu e você podemos, nesta manhã, ser capacitados para recomeçar. Para recomeçar. É interessante que o recomeço, à luz da sabedoria bíblica, ele não tem a ver com um curso fantástico que você pode fazer, com livros que eventualmente você pode ler. O recomeço não tem a ver com você ser uma pessoa melhor e agora ter mais fibra, mais gana e então recomeçar. Não. O recomeço, à luz da sabedoria bíblica, tem a ver com uma mesa. Tem a ver com uma mesa, onde nós não estamos sós, onde Jesus se assenta com a gente e nos capacita para novos tempos, para uma nova vida, para o recomeço. E para falar sobre isso, eu quero convidar você a olhar comigo para o Evangelho de Lucas. Ao longo dessa série, nós ficamos estritamente no Evangelho de Lucas, porque você pode conferir na sua casa, o Evangelho de Lucas está o tempo todo falando da mesa. Jesus ele está o tempo todo em Lucas, ou indo para uma mesa, ou ele está ao redor de uma mesa, ou ele está vindo de uma mesa. A vida de Jesus no Evangelho de Lucas tem a ver com a mesa, ok? E ele finaliza o seu Evangelho no capítulo 24, falando para a gente de um contexto muito difícil, um contexto de sofrimento. Um contexto de sofrimento. No capítulo 24, a partir do verso 13, Lucas conta para a gente o seguinte, acompanha comigo aqui na projeção ou no seu smartphone, na sua Bíblia, na sua versão de preferência, fique à vontade. A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Gente, o que tinha acontecido aqui? A esperança deles tinha acabado de ser crucificada. Jesus tinha acabado de ser morto. Porque para o povo de Israel, Jesus ele não era apenas uma esperança religiosa. Ele era uma esperança militar. Ele era uma esperança de poder político. Jesus era uma esperança existencial para o povo de Israel. Por quê? Porque no Antigo Testamento, se você for olhar a sua Bíblia, você vai encontrar inúmeras promessas de que um dia o Messias viria. A palavra Messias significa ungido. E esse ungido ele viria e ele resgataria Israel de toda a opressão que Israel já vinha sofrendo ao longo de sua história em desfavor a partir de povos mais fortes. Israel foi oprimida como nação pelo Egito, pela Babilônia e agora estava sendo oprimida pelo Império Romano. O Império Romano estava fazendo de gato e sapato a nação do Senhor, a nação de Israel. E o povo de Israel então anseia profundamente pelo dia onde o Messias virá.
E quando o Messias virá, nós, o povo de Israel, deixaremos de ser essa naçãozinha. Passaremos a ser uma nação forte, com poderio militar, com poderio econômico, uma nação forte politicamente, com um líder forte. E quando Jesus surge, curando, alimentando multidões, multiplicando pães e peixes, quando Jesus surge ressuscitando mortos, quando Jesus surge fazendo e acontecendo, muitos dizem: o Messias chegou. Agora sim, chegou a nossa vez. Só que toda essa esperança, toda essa construção de algo bom que poderia acontecer com Israel, desaba. É crucificado na cruz do Calvário. A morte de cruz era uma morte extremamente vergonhosa para a época. Só um bandido, o pior dos piores dos bandidos, seria morto dessa forma. Não era qualquer bandido, não era qualquer ladrão, qualquer estuprador que era morto numa cruz. O pior deles seria crucificado. A morte de Jesus é a pior morte. Jesus, ele não apenas foi morto, mas vergonhosamente foi crucificado. E os seus discípulos estão sem saber para onde ir, completamente sem norte. É isso que está acontecendo aqui, nesse contexto de sofrimento, com esses dois discípulos. Eles estão indo para Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Por que eles estão saindo de Jerusalém? Jerusalém, presta atenção nisso, para fazer sentido lá no final. Jerusalém é o lugar onde, para o judeu, a vida acontecia. Então, um judeu sabia que o centro da história para eles, religioso, político, econômico, era Jerusalém. Então, um discípulo de Jesus, ele não queria se ausentar de Jerusalém. Por que esses dois discípulos estão indo rumo a Emaús? Porque eles estão sofrendo tanto. Eles estão tão perdidos. Os olhos deles estão tão embaçados pelo sofrimento que eles não percebem, não enxergam, não esperam mais nada da vida. E se a vida deles é em Jerusalém, não interessa mais. A gente vai pegar essa estradinha aqui, ó, e a gente vai para Emaús, porque sei lá o que vai ser da nossa história. Já aconteceu isso com você? De você saber que você tem que ficar em um lugar ou tem que fazer determinada coisa, mas você não faz. Por quê? Porque você está sofrendo tanto. O sofrimento está agonizando tanto o seu coração e a sua alma que você nem sabe o que faz mais. É isso que está acontecendo com esses dois discípulos. E no caminho, eles conversavam a respeito do que havia acontecido com Jesus. O texto continua. Enquanto conversavam e discutiam, presta atenção nisso, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Gente, imagina a cena. Eles estão tristes, eles estão cabisbaixos, eles estão nervosos, eles estão sofrendo muito porque Jesus, a esperança deles, havia sido crucificada. Só que enquanto eles caminham falando deste sofrimento, olha só, o próprio Jesus se aproxima deles e começou a caminhar com eles. Mas, Lucas conta pra gente, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Esses dois discípulos não reconhecem a Jesus, sabe por quê? Você também não reconhece. Quando você está vivenciando um contexto de profundo sofrimento, quando o sofrimento ele está batendo forte na boca do seu estômago, não adianta alguém chegar para você e falar assim, não, Deus está com você, Jesus está no controle, as coisas vão ficar bem. Não adianta, você não enxerga. É ou não é verdade? A gente não enxerga. Por quê? Porque o sofrimento ele é tão atroz, ele é tão terrível, que ele nos cega. Talvez você chegou aqui nessa manhã vivenciando dias tão difíceis, ou alguém que você ama, muito próximo de você, vem vivenciando dias tão terríveis, que você não consegue imaginar, não consegue perceber o agir de Jesus e não consegue perceber nem mais a presença de Jesus perto de você. Por que isso acontece? Porque em contextos de profundo sofrimento, nós não enxergamos mais nada. Nós só enxergamos sofrimento.
Você já vivenciou isso, passando por isso, ou perto de alguém passando pelo sofrimento? Você quer mudar de assunto e a pessoa não consegue mudar de assunto? Você quer falar sobre outra coisa? Não, vamos falar uma coisa mais amena, uma coisa mais leve, vamos falar de futebol, vamos falar de alguém, o filho de fulano que nasceu, e a pessoa não, ela quer falar do sofrimento, ela quer falar da dor, ela quer falar da angústia, ela quer falar do infortúnio que ela vem vivenciando. Por quê? Porque quando a gente vive contextos profundos de sofrimento é tudo que a gente enxerga. Essa é a realidade desses dois discípulos. Eles nem ao menos percebem que Jesus está ali. E nesse sentido, gente, eu não sei como você chega aqui nessa manhã, se o seu contexto é um contexto de sofrimento, que você precisa de uma intervenção de Jesus também na sua história. Eu quero, a partir desse texto, compartilhar com vocês algumas coisas que Jesus faz comigo e com você, quando nós estamos vivendo contextos de sofrimento. Tá? E a primeira coisa que eu quero destacar é que Jesus quer ouvir a sua versão dos fatos. Jesus quer ouvir a sua versão dos fatos. Muitas vezes você encontra uma pessoa que está sofrendo, ou você está passando por dias difíceis e você quer compartilhar isso com alguém. Você quer contar isso para alguém, mas ninguém está a fim de ouvir. Ninguém aguenta mais ouvir sua história. Ninguém quer ouvir você falando sobre o sofrimento, sobre o marido, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre a luta financeira, sobre a doença. Ninguém aguenta mais. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Jesus quer ouvir a sua versão dos fatos. A sua versão. Independentemente se ela está correta ou se ela está errada, Jesus quer ouvir a sua versão dos fatos. Olha o que o texto diz para a gente a partir do verso 17. Ele, Jesus, lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus sabia. Jesus é o Deus ressuscitado, ressurreto. Ele sabia qual era o assunto, mas ele quer saber a partir deles. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Jesus mais uma vez pergunta: que coisas? Que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Jesus pergunta para esses discípulos: sobre o que vocês estão conversando? Só você, Jesus, que desconhece o que aconteceu em Jerusalém? Só você, viajante? Jesus diz: que coisas? Eu quero desafiar você nessa manhã a praticar algo que nós temos muita dificuldade de fazer. Contar para Jesus a nossa versão dos fatos. Nós temos muita dificuldade. Na melhor das hipóteses, sabe o que você faz? Deus sabe. Deus sabe. Ele é onisciente. Ele sabe tudo o que eu estou passando. Eu não preciso dizer para Jesus o que eu estou pensando. Esse texto aqui desmente um pouquinho essa linha de raciocínio. Ele sabe. Jesus sabia o que tinha acontecido em Jerusalém nos últimos dias? Claro que sabia. Ele tinha sido crucificado. Mas por que Jesus se dirige a esses dois discípulos que estão fugindo do sofrimento? Saindo de Jerusalém para Emaús. Por que Jesus pergunta para eles o que aconteceu? Porque Jesus queria ouvir a versão deles dos fatos. Jesus quer ouvir a minha e a sua versão dos fatos.
daquilo que mais agride a sua alma, daquilo que mais entristece você, Jesus quer ouvir a sua versão dos fatos. Eu quero que a gente pratique isso neste momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero pedir para você falar com Deus neste momento. Eu não sei como você chega aqui nesta manhã, porque eu sei que em alguma esfera há algo que você precisa jogar aí diante de Jesus. Jesus, eu não acredito mais em você. A verdade é que eu não acredito mais que você existe. Eu preciso te contar isso. Jesus, eu não aguento mais o meu casamento. Jesus, eu não aguento mais essa situação na minha vida financeira, no meu trabalho. Jesus, eu não consigo mais continuar, eu não quero mais viver um dia a mais sequer. Quero desafiar você a orar neste momento e a contar para Jesus rapidamente a sua versão da história. Jesus quer ouvir a sua versão da história. E depois que ele ouve a sua versão, uma segunda coisa que ele faz é que Jesus alinha a sua versão dos fatos à verdadeira história. Mas para isso, você abre o seu coração, você conversa com Deus, e deixe Ele saber, a partir das suas palavras, o que se passa em seu coração e em sua mente. Deus, nós abrimos o nosso coração nessa manhã. Nós temos dúvidas, nós temos medos, nós temos incertezas. Por favor, Deus, ouve as nossas versões. Amém. E depois que Deus ouve, depois que Jesus ouve a minha e a sua versão, Jesus alinha a nossa versão dos fatos à verdadeira história. Porque, veja bem, a sua versão dos fatos é a sua versão. Jesus respeita, Jesus inclusive quer ouvir a sua versão dos fatos, mas não necessariamente a sua versão dos fatos é a verdade. Ok? Faz sentido isso, gente? Porque se a verdade, ela é a verdade inegociável, então ela não pode ser a minha verdade. No mundo de relativismo onde vivemos, onde cada um tem a sua verdade, Jesus nos convida a viver debaixo da verdadeira história da humanidade. A verdadeira história que Ele conta a meu respeito, que Ele conta a seu respeito. Nesse sentido, olha o que o texto diz. Depois que os discípulos contam para Jesus o que está acontecendo, e por que eles estão adoecidos, por que eles estão tristes, por que eles estão sofrendo, Jesus disse para eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Quer dizer, não estava prometido no Antigo Testamento que o Cristo sofreria? Não era exatamente isso que estava prometido? Por que vocês demoram tanto para entender? E ainda, e começando por Moisés, ou seja, pela Torá, pelos 5 primeiros livros da Bíblia, e começando por Moisés e todos os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, explicou-lhes o que constava a respeito dele, Jesus, em todas as Escrituras. Gente, olha que interessante o que acontece aqui. Presta atenção nisso. Jesus, ele ouve o que os discípulos têm a dizer, o que lhes causava sofrimento, mas após ouvir, Jesus, ele alinha a versão dos fatos dos discípulos à verdadeira história. Jesus diz o seguinte, olha, começando por Moisés, os 5 primeiros livros, depois todos os profetas, Jesus começa a mostrar para eles de onde eles vieram, o que deu errado na história.
e para onde eles estão indo. Nós usamos aqui um diagrama para facilitar esse entendimento a respeito da verdadeira história da humanidade. Essa setinha virada para baixo, a criação. Deus falou para eles, olha, vocês estão assim tristes, vocês estão nervosos, mas não é Deus que inicia o sofrimento. Não é Deus que inicia o caos. Não é o Criador que iniciou a desordem. Não, quando Deus criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas boas. Mas algo aconteceu, e é o segundo símbolo ali do diagrama, esse X, que algo aconteceu que a Bíblia chama de pecado, que trouxe desordem para a gente. Então o que vocês estão vivendo, Cleopas e mais um ou outro discípulo que não sabemos o nome, o que vocês estão vivendo, essa desordem tem a ver com o pecado, não tem a ver com o Criador. Mas a boa notícia é que eu entrei na história, Jesus de repente disse. E aquela cruz ali fala de um momento novo que aqueles 2 discípulos poderiam viver e que eu e você nessa manhã também podemos viver. Por quê? Porque Jesus fez novas todas as coisas. Nessa manhã eu quero convidar você a submeter a sua vida à história que Deus conta a seu respeito. Se você submeter, presta atenção nisso, a sua vida, a história que Deus conta a seu respeito, aquela frase, eu nasci para ser feliz, eu vou me casar para ser feliz, eu vou me divorciar para ser feliz, você vai descobrir que essa frase é uma heresia. À luz da sabedoria bíblica, ela é uma inverdade. Você casa, você vive, você trabalha, você tem filhos para a glória de Deus. Para cuidar dessas pessoas, e à medida que você cuida dessas pessoas, você amando essas pessoas, você mostra para essas pessoas a natureza de Cristo. A Bíblia, a sabedoria bíblica nunca disse para mim e para você que nós merecemos ser felizes. Em nenhum momento. A Bíblia diz que Deus nos conduz à maturidade. A maturidade, no livro de Efésios, capítulo 4, verso 13, de que nós devemos um dia de cada vez sermos mais maduros. Por quê? Porque assim eu saberei viver nos bons dias e nos dias maus. Eu saberei celebrar quando um filho nascer, e eu saberei ter calma e saber sofrer, inclusive no dia do luto. Para isso, eu quero desafiar você a deixar Deus alinhar a sua versão dos fatos à verdadeira história da humanidade. A verdadeira história. E uma terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto, que Jesus faz, e que Ele faz aqui nesta manhã também é, Jesus se revela a você à mesa, no partir do pão. É interessante porque, se você voltar um pouquinho nesses versículos que eu acabei de ler, Jesus ele explicou para eles a respeito de Moisés e dos profetas, certo? Mas não é aqui que Jesus se revela, não. Olha que interessante. Você não conhece Jesus folheando a sua Bíblia de capa a capa uma vez por ano. Ah, pastor, esse ano eu estou lendo a Bíblia de capa a capa. E já é a 10ª vez que eu estou fazendo isso. Que legal. Que legal, não significa nada. Não significa que você conhece a Jesus, não significa que você já viu a Jesus, significa que você está sendo informado. E muito bem informado a respeito da sabedoria bíblica, ok. Mas conhecer a Jesus, conhecer o Jesus revelado, assim como esses 2 discípulos conheceram, é ao redor da mesa. Você não precisa nem saber ler. Ao redor da mesa que nós conhecemos a Jesus. Olha o que o texto diz para a gente. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Como quem diz, eu vou seguir meu caminho, tá? Eles fizeram de entrar aqui no povoado, Jesus, não, eu vou continuar. Mas eles insistiram muito com Jesus. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles.
Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Gente, presta atenção nisso. Os olhos deles foram abertos e eles reconheceram a Jesus quando Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Jesus estava caminhando com eles, já tinha alguns quilômetros, e eles só falando do sofrimento e da angústia. Jesus compartilhou com eles a verdadeira história, alinhando a versão dos fatos que eles tinham com a verdadeira história que Deus conta a nosso respeito. Eles não conheceram Jesus, eles não reconheceram. Agora, quando Jesus, ao redor da mesa, como será que era essa mesa? Quadradinha para 4 cadeiras? Será que era uma mesa redonda como essas, diante das quais nós estamos? Será que era uma mesa baixa? Será que era uma mesa mais alta? Será que tinha toalha de mesa? Como era essa mesa? É a mesa da sua casa. Essa é a mesa da sua casa, é assim que ela se parece com a mesa da sua casa. Ao redor da mesa, o que Jesus faz? Jesus parte o pão, Jesus dá graças, e Jesus distribui o pão a eles. E quando eles recebem o pão, é Jesus, é Ele que está aqui com a gente, desde o começo, como a gente não percebeu, é Ele que está caminhando com a gente. Poxa, agora faz sentido, por isso que os nossos corações estavam ardendo, quando Ele estava explicando para a gente as Escrituras, quando Ele estava falando para a gente a respeito de Moisés, dos profetas, os nossos corações estavam queimando. É por isso. Nessa manhã, Jesus quer ouvir sua versão dos fatos. Jesus quer alinhar os seus fatos à verdadeira história. E Ele quer se revelar a você de uma forma transformadora ao redor da mesa. Ao redor da mesa. Presta atenção nisso. Jesus ouve pacientemente a sua versão dos fatos e após isso alinha a sua versão à verdadeira história. E quando você compreende a verdadeira história, percebam, você está pronto para reconhecê-lo à mesa, no partir do pão. Eles só reconhecem a Jesus no partir do pão depois que Jesus mostrou para eles quem Jesus era a partir das Escrituras. Agora, qual a consequência de tudo isso? Qual a consequência de você estar aqui nessa manhã, você contar para Jesus a sua versão dos fatos, Ele alinhar a sua versão dos fatos à verdadeira história, depois Ele se revela a você aqui ao redor da mesa, simplesmente para que você saia melhor daqui, de como você entrou? Não. A consequência disso é que agora você estará apta para recomeçar, mesmo nos lugares mais difíceis, mesmo diante das dores mais agudas. Sabe aquele lugar do qual você está fugindo? Que você não quer saber mais de entrar? Sabe aquele ambiente que você está evitando? É isso que estava acontecendo com os discípulos, eles estavam evitando Jerusalém. Jerusalém para eles estava pesado demais, o clima lá não dá. Sabe esse ambiente que você está evitando? Talvez seja um ambiente de trabalho, talvez seja uma discussão, uma conversa, um diálogo familiar que você precisa ter. Neste momento, nesta manhã, Jesus capacita você para recomeçar. Olha o que aconteceu com os discípulos. Depois que eles reconheceram a Jesus, olha o que eles fazem. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Não faz sentido. Eles estavam morrendo de medo de Jerusalém, porque se Jesus, o Rei poderoso, foi morto, crucificado, imagina o que vai acontecer com a gente. Pobres mortais, nós seremos também crucificados. Nós estamos com medo, por isso que estamos fugindo de Jerusalém. Mas depois que eles reconhecem a Jesus no partir do pão, é exatamente o que eles fazem. Eles voltam
para um lugar difícil. Eles voltam para o lugar das dores agudas. Eles voltam para o lugar onde eles não queriam estar. Porque Jesus nos capacita para recomeçar. Jesus capacita a mim e a você para recomeçar. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Quando Jesus partia o pão. Nessa manhã, gente, essas mesas, elas apontam para uma comunhão que nós queremos ter uns com os outros, mas também para esses elementos que estão sobre a mesa, que nós vamos tomar daqui a pouquinho. Mas eu quero desafiar você a uma postura aqui nessa manhã. Eu quero mostrar para vocês essa imagem, não sei se vai dar para vocês enxergarem bem. Essa imagem é uma obra de arte do italiano Caravaggio, foi feita em 1601, no ano de 1601. E essa imagem tem alguns detalhes interessantes que eu quero pontuar com você rapidamente. Primeiro, Jesus está sem barba. Nesse tempo aqui, nesse contexto, retratar Jesus ali do primeiro século é retratar um homem com cabelos compridos e com barba. Mas por que Jesus está sem barba? Justamente para retratar a dificuldade que os discípulos tiveram em reconhecê-lo. Então Caravaggio está mostrando para a gente alguém que não é tão fácil assim de ser percebido, como sendo Jesus. E aí tem 2 detalhes, ou 3 detalhes interessantes aqui que eu quero pontuar com vocês. Esses discípulos que estão sentados são os 2 discípulos que estavam de Jerusalém no caminho de Emaús, ok? O discípulo que está de roupa verde ali, ó, vocês conseguem perceber qual é a atitude que ele está tendo? Ele está em movimento. Qual é o movimento que ele está fazendo? Ele está como quem se levanta da cadeira. Sabe quando você está num lugar e você percebe que chega mais alguém? E você precisa abrir espaço para alguém sentar? Aí você pega essa cadeira, dá aquela levantada, assim, aquela semi-levantada e afasta um pouquinho para abrir espaço para alguém que está chegando. Jesus, alguns diriam que ele está abençoando o alimento, mas ele não está abençoando o alimento porque a mão dele está assim. Ele está como quem recebe alguém que está para chegar à mesa. O movimento de Jesus é um movimento de acolhimento. O movimento do discípulo ali de verde na cadeira é de abrir espaço. O movimento de Jesus é de acolhimento. O movimento do outro discípulo aqui é de vem, chega. Se aproxime da mesa, tem lugar para você também. E tem um detalhe fantástico aqui que Caravaggio coloca nessa obra de arte, é que essa cesta de frutas aqui, ó, no canto da mesa, ela está prestes a cair. Vocês conseguem ver? Esse cesto, que tem um cacho de uvas, tem algumas frutas ali, ele está com a metade dele para cada mesa, está caindo da mesa. A ideia é que alguém está chegando prontamente, sendo acolhido por Jesus, os discípulos abriram espaço, e esse alguém sou eu, esse alguém é você, que tem lugar à mesa para ajeitar aquela cestinha ali, para ficar tudo ok, para ficarmos ao redor da mesa com aquele que nos capacita para recomeçar. A mesa de Jesus, gente, não é um lugar para apatia, para indiferença. A mesa de Jesus, ela nos convida para termos um lugar. Na mesa de Jesus você tem um nome, você tem um espaço e você tem um papel. O discípulo que se aproximar e ocupar esse espaço aqui tem uma função que está na cara já, tem que arrumar aquela cestinha ali, dar uma empurradinha nela para ela não cair. E eu quero desafiar você nessa manhã, no sentido de que Jesus chama a mim e a você à ação, ao envolvimento, à participação. Jesus chama a mim e a você a voltar para Jerusalém, para o lugar difícil, para o lugar de sofrimento, mas não sem capacidade alguma, não. Empoderados pelo Espírito Santo. É isso que Jesus vai fazer comigo e com você. Se você caminha numa comunidade cristã,
há décadas. Ou se você está visitando hoje o Ático e você não costuma participar de uma comunidade cristã, o chamado é o mesmo. O chamado é o mesmo para você fazer parte de uma comunidade, para você fazer parte dessa vida ao redor da mesa, para que você encontre o seu papel na história, ao lado daquele que nos capacita para recomeçar. E para concluir, eu quero mostrar para vocês aqui algo que tem muito a ver com a nossa comunidade, com o Ático. Se você está nos visitando, eu quero pedir licença para você neste momento. Essa aqui é a ideia, esse aqui é o movimento, é a estrutura da nossa comunidade, do Ático. Nós somos uma igreja muito simples. Se você quiser fazer parte do Ático e você gosta muito de ir numa igreja, gosta de ir na igreja segunda, quarta, sexta, domingo de manhã, domingo à noite, o Ático não é uma comunidade para você. O Ático é uma igreja que se propõe a ser uma igreja simples, com um encontro durante a semana, que é o encontro de domingo, onde nós somos inspirados a amar a Deus, porque Ele é aquele que reparte a vida com a gente para nos capacitar a recomeçar, para que daqui nós tenhamos e participemos de um grupo de conexão que acontecerá em outro dia da semana, em algum lugar, com um grupo menor de pessoas, para que desse grupo nós sejamos instigados a servir a cidade, onde estamos inseridos, no nosso ambiente de trabalho, onde moramos e por aí vai. Para que essa roda gire e este seja o nosso DNA. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Se você está frequentando o Ático e você gostaria de ser pastoreado, gostaria de ser pastoreada, você gostaria que alguém ouvisse a sua versão dos fatos, como Jesus faz comigo e com você? Você gostaria de ter a sua versão dos fatos alinhada à verdadeira história? E você gostaria de ter momentos como esse aqui ao redor da mesa para que você perceba Jesus, a vida de Jesus de fato em momentos singelos ao redor da mesa? Eu quero desafiar você a participar desse ecossistema, tá? Então nós como liderança do Ático, nós queremos cuidar de você, a nossa proposta é investir tempo, energia na sua direção para que possamos tornar você não uma pessoa feliz, mas um discípulo, uma discípula de Jesus mais maduro, um dia de cada vez. Mas para que isso aconteça, nós precisamos que você se submeta a esse processo. O que é esse processo aqui? É você encontrar o seu lugar ao redor da mesa. Eu quero desafiar você a pensar sobre isso. Ah não, Carlos, eu estou visitando o Ático, eu nem sei se eu vou voltar. Tá tudo bem, fique à vontade. Eu desejo de coração que você volte e que nós estejamos ao redor da mesa juntos mais vezes. Mas se você vier, você é muito bem-vindo encontrando o seu lugar ao redor da mesa. Encontrando o seu espaço para que você também sirva, para que você também seja servido, para que você esteja capacitado para recomeçar. Mas Carlos, eu já me envolvi com uma igreja e eu só me frustrei. As pessoas mentiram para mim, os líderes me oprimiram e eu me senti tão mal, eu não quero saber de igreja mais. Ninguém aqui quer saber de igreja. Nós queremos saber de Jesus, dessa vida ao redor da mesa. E Jesus está aqui capacitando a mim e a você para que possamos recomeçar. Apesar do que aconteceu no passado, recomeçar, voltar para Jerusalém, voltar justamente para o lugar onde dói, voltar justamente para o lugar onde não é fácil. Por quê? Porque não estamos mais sozinhos. Jesus morreu e Ele ressuscitou. Ele venceu a morte para que eu e você pudéssemos recomeçar. Amém? Eu gostaria que você pensasse sobre isso aqui. A partir do próximo mês, nós iniciaremos os nossos grupos de conexão. Nós ainda não temos esses grupos. Esses grupos eles vão ser iniciados a partir deste mês que se inicia, brevemente. Carlos, eu quero participar dos grupos. Eu quero fazer parte disso. Então eu quero desafiar você a duas coisas. Primeiro, a participar do Familiarizando. O Familiarizando é um dia, é um local onde nós estaremos juntos conversando sobre o DNA do Ático.
Se você quer conhecer mais sobre o Ático, se você quer se envolver com o Ático e saber mais como nós pensamos, participe do Familiarizando. Primeiro vai ser no próximo sábado, dia 13 de junho. E se envolva num grupo de conexão, para que você possa ser cuidado, cuidada, para que você esteja dia após dia sendo alimentado pelo pão da vida por Jesus Cristo, capacitado para recomeçar. O que a gente pode levar para casa para a gente orar e celebrar a vida de Jesus repartida entre nós? Primeiro, Jesus quer saber a sua versão dos fatos. Conte a Ele sobre as coisas que fazem você sofrer. Complexos da infância, da adolescência, dores familiares, dificuldades no seu casamento. Conte a sua versão dos fatos para Jesus. E ainda, deixe com que a sua versão dos fatos seja alinhada à verdadeira história que Deus conta a seu respeito. Ok, você tem a sua versão dos fatos, mas deixe com que a sua versão dos fatos, ela fique refém da verdadeira história que Deus conta a seu respeito. Você não é uma vítima. Você não é também a última bolacha do pacote. Você é quem Deus diz que você é. Discípulo, discípula amada, amado de Jesus. Para ter uma vida conforme Ele quer que você tenha para glorificar o Pai. E ainda, 3, reconheça a presença do Criador do universo à mesa e seja capacitado, capacitada para recomeçar. Reconheça nessa manhã a presença do Criador do universo. A gente vai orar neste momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos. O Rubem vai nos conduzir mais uma canção. E no final dessa canção, nós celebraremos a ceia. Mas eu quero convidar você neste momento a preparar a terra do seu coração. A ceia é um sacramento. Nós cremos que a partir dos sacramentos nós temos acesso à graça de Jesus. A graça para podermos recomeçar. A graça para que essa manhã seja uma manhã especial. Nós cremos que a partir do sacramento nós temos acesso a isso. Quero pedir para você preparar o seu coração neste momento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos abandona em nossa jornada de sofrimento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos encontra, ouve o que temos a dizer, alinha a nossa versão à sua verdadeira história. E obrigado porque o Senhor se revela a nós de maneira simples e transformadora. Obrigado, Pai.